Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast No Contexto, a nossa experiência semanal no estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, não é verdade? Bom, eu não sei se você já percebeu, mas nós já chegamos na lição 5. E como passou rápido todo esse período que nós estamos estudando aqui, esse guia de estudos, na verdade, falando sobre o sábado, a dependência de Deus, a questão desse dia especial que Deus nos deixou para descansarmos nele. E eu quero te motivar aqui para que você possa continuar lendo esta lição da Escola Sabatina, estudando, e que nós possamos aqui juntos aprendermos cada vez mais como respeitar, adorar e guardar esse dia tão especial. Hoje nós voltamos aqui com um time de peso, não é? Um grupo aqui muito especial. Eu queria apresentar aqui, então, uma das pessoas que estão aqui na mesa conosco, não é? Queria apresentar aqui a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. A Júlia da Igreja da Casa Verde, lá junto com o pastor William Teixeira, não é verdade? Isso. Seja bem-vinda, viu, Júlia? Muitíssimo obrigada. Ô, Júlia, para aqueles que ainda não te conhecem, eu queria falar um pouquinho aqui do seu currículo, da sua biografia. A Júlia, ela é advogada. Quase. E trabalha... Já está trabalhando aí na área, né? Tô trabalhando na área. Tá quase prestes aí com a OB na mão, não é verdade? Isso. E a Júlia trabalha lá, deixa eu pegar a minha colinha aqui, na Procuradoria Regional da União. Nossa, que nome grande, Júlia. Eu sei, mas é um lugar ótimo. Que ótimo. Seja bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui hoje. E é meu prazer também apresentar um já amigo meu, queridíssimo pastor Aguinaldo, que está aqui ao meu lado, distrital lá da Água Rasa. Que bom que você está aqui conosco hoje. Obrigado, Júlia. Mais uma vez, né? Mais uma semana juntas aqui. Muito bom tê-la conosco, viu? E eu tenho o prazer de apresentar um jovem líder da igreja lá de Casa Verde, o Guilherme. O Guilherme lá é ancião, né, Guilherme? Exatamente, pastor. Guilherme tem associado muito aqui, ajudado bastante aqui o Ministério Jovem, com o pastor Fabrício, né? Isso. Bom tê-lo aqui de novo. Pelo jeito você já está aqui ambientado, né? Com a galera aqui dos jovens. Bom tê-lo aqui. Que Deus te use mais uma vez aqui, tá bom? Que possamos aqui compartilhar as ideias juntos aqui dessa lição. Tá Tá certo, bom? pastor. Muito Valeu. obrigado. É sempre um privilégio estar aqui com isso todos aí. vocês. E, claro, que a gente não está sozinho. Conduzindo, então, o estudo para essa semana, falando, então, sobre o sábado mais uma vez. Quem conduz é o pastor Jefferson Santana, distrital lá de Teotônio Vilela. Que privilégio, hein? Aqui estamos, Guilherme. Não como você que já tem né, carteirinha de sócio aqui do podcast No Guilherme Contexto. é conhecidíssimo, já chegou aqui, eu ouvi um frisson, você percebeu, né? Claro, eu disse que até fiquei nervoso quando ele chegou aqui, né? A lição agora vai ter mais peso, não é verdade? É isso aí. Mas é muito bom estar com vocês, viu, amigos? Para nós estudarmos juntos aqui esta lição. E eu queria convidar aqui o pastor Aguinaldo, o senhor, para nos dirigir em oração, para podermos começar, pode ser? Sim. Bondoso Deus, te louvamos a Deus, lhe agradecemos pelo privilégio de juntos estudarmos a tua palavra. Amém. Nos dirija, que teu Santo Espírito fale ao nosso coração, fale à nossa mente. E que possamos aqui, ó Deus, compartilhar essa lição e poder aprender um pouquinho mais de ti. Amém. Fiques conosco durante o estudo, pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, minha gente, o tema da lição dessa semana, a lição 5, diz aqui, né? Descansando na salvação. A lição anterior, na verdade, nós falamos um pouquinho sobre a dependência de Deus. Como viver essa dependência em Deus, não é? Nós entendemos o nosso papel como criatura, não como criador, mas como criatura, não é? E essa dependência. E agora, como que nós podemos descansar em Deus, ter aí essa questão da certeza da nossa salvação, juntando com a questão desse dia tão especial que Deus nos deixou, que é o sábado. Eu queria convidar você, Guilherme, se você puder ler para nós o texto-chave dessa semana, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 15. Você pode ler para nós? Claro, pastor. Nesse contexto aqui, então, é um reforço dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20. E aí, então, começando no verso 12, diz o seguinte: Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi,
teu jumento ou qualquer um dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembre-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Perfeito, obrigado, Guilherme. Olha que interessante. Como o Guilherme mesmo mencionou, aqui nós estamos vendo uma sequência, ou um lembrete daquilo que está lá nos 10 mandamentos, quando nós lemos Êxodo 20, não é? E algumas lições anteriores, nós mencionamos de uma maneira muito clara a questão do sábado. Para quem era o sábado? As pessoas achavam que o sábado era apenas ali no contexto judaico, né? Para os judeus. Mas o próprio versículo aqui nos 10 mandamentos, ele nos traz essa ideia de entendermos que o sábado não era apenas para o judeu. E ele se estendia para o estrangeiro. E nós podemos nos colocar aí como estrangeiros, porque nós não somos judeus, né? Isso quer dizer que o sábado também está contextualizado para todos nós guardarmos ele, né? E lembrarmos desse dia tão especial. Agora, essa figurinha, não é? A tirinha desta semana, ela me traz aqui uma ideia muito especial. Ô, pastor Aguinaldo, compartilha conosco essa tirinha aí, para nós comentarmos ela. Cara, eu acho muito legal esses desenhos. Assim, a lição acaba sendo bastante lúdica, né? Muito legal. Olha só, a gente tem uma primeira figura aqui, uma primeira imagem, que é uma figura de um pastor, né? E o pastor batizando aqui uma pessoa, né? É alguém inserido no contexto de testificar publicamente que aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. E a partir deste momento a gente tem de novo aquela linha, né? Expectativa e realidade. Então eu entrego minha vida a Cristo, sou justificado por Ele, vivo uma nova experiência com Ele. E a partir de então, agora na segunda figurinha, você tem justificação, santificação como se fosse uma linha crescente, né? Você percebe que o desenho é uma linha ascendente, subindo, né? E aí você vê lá, santificação, e me parece que nunca teremos altos e baixos. Aí você vai para a última figurinha, você vê lá, começou a justificação, aí você vê que no processo de santificação, né? A gente vê altos e baixos no desenho. Ou seja, ninguém é perfeito de uma hora para outra. Há um processo. E esse processo dura a vida toda, né? Até que chegar o momento ápice, o clímax que Jesus vai de fato nos glorificar quando ele aparecer no céu. É muito legal isso aqui, muito legal. Cara, é muito interessante o que você está comentando. Agora eu vou deixar os meus amigos aqui também participarem, mas eu não posso deixar de comentar isso. Pode, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Pergunte. Quanto tempo você faz que você já se entregou a Cristo e passou por esse batismo, por esse processo do batismo? Você não vai perguntar isso, não acredito. Não vai. Eu vou porque para não te expor tanto assim, eu vou falar de mim, tá bom? Tá. Bom, eu conheci a igreja adventista, eu tinha 4 anos de idade. E eu me batizei quando eu tinha 10 anos de idade, no ano de 1992. E eu já mencionei aqui algumas lições anteriores. Foi o pastor Eduardo... Eu batizei 10 anos antes que você. Foi o pastor Eduardo Onishi que me batizou. Então você se batizou... 1982. Eu estava nascendo em 82, pastor. Meu Deus do céu. Faz um tempinho, né? Vou pedir para ir embora, vocês são muito jovens, cara. Não vou me manifestar, não. Deixa para lá, né, Júlia? Mas por que eu estou colocando isso? Porque assim, agora eu vou trazer para todos nós aqui. São 40 anos, viu, Jefferson? 40 anos, né? Literalmente. Quando vocês tomaram essa decisão de se batizar e receberam ali as instruções para serem batizados, deixa eu fazer uma pergunta. Prometeram para vocês, antes do batismo, que quando vocês se batizassem, os problemas acabariam e que vocês nunca mais pecariam na vida? Prometeram isso para vocês? Essas foram as orientações que deram para vocês? Olha, na verdade não, né? Não teve ninguém fazendo tais promessas, porque senão ia ter uma briga feia hoje, né? Sim. Se tivesse alguém prometido isso, ia falar, e aí? Cadê E cobrá-la. Cadê Exatamente, essa vida que você prometeu? As pessoas pensam que é tudo... É como se fosse um passe de mágica, né? Eu me batizo e tá tudo Acabou certo. o problema. Acabou o problema. Eu tô falando isso porque para mim também não prometeram. E ufa, que bom que não prometeram. Se vocês me falassem ao contrário, que alguém prometeu isso, eu ia ficar preocupado aqui, não é? O que estão ensinando. Agora, algo interessante, a própria figurinha, ela nos traz aqui e nos remete esta leitura. Não sei se vocês tiveram a mesma concepção, não é? Ou seja, nós nos batizamos e a expectativa é que a nossa vida cristã, ela faça o quê? Só sobe. Ela só sobe, ela cresça, e os problemas acabaram, não surgem mais problemas, não surgem mais desafios, mas na prática, no dia a dia, nós vivemos altos e baixos, né? E esses altos e baixos
muitas pessoas, eu entendo que às vezes elas acabam nesse percurso tropeçando e elas ficam ali caídas e não querem se levantar mais. Agora, essa figurinha aqui nos traz uma realidade diferente do que é a prática a partir do momento que nós aceitamos a Jesus através do batismo, né? Sim. Quando nós nos batizamos é um começo para a nossa caminhada cristã com Cristo. Eu não sei quais leituras mais vocês tiveram aí nessa figurinha e querem compartilhar conosco. Uma coisa que eu anotei é que estar ao lado de Jesus não significa que você não vai cair, ou que você não vai duvidar, ou que você não vai vacilar, mas significa que vai ter uma mão ali estendida para você, para te puxar, para te amparar. Então você pode cair, você pode ter problemas, dificuldades, mas tem alguém ao seu lado que você aceitou há um tempo atrás, na questão do batismo, mas que estará ao seu lado pronto para te amparar, te acolher, aquela mão estendida para você. E aí você segura nessa mão e continua a caminhada. Júlia, é interessante, né? Porque a própria Bíblia vai dizer isso, né? Filhinhos, não quero que vocês pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Jesus Cristo justo. Ou seja, não tem promessa de que a expectativa é que a gente não viva uma vida de pecado. Claro. Exato. Mas, infelizmente, como falhos que somos e pecadores, vez por outra vamos cair. E isso não é o fim, porque temos a Cristo como nosso salvador pessoal, temos a Cristo como nosso advogado, né? Então, certeza. é importante o que você disse, viu, Júlia? Muito importante. Como diz lá o livro de Mateus, nós estamos buscando a perfeição, né? Até chegar a sermos perfeitos, assim como é perfeito o nosso Deus, não é? E essa perfeição nós alcançaremos quando Jesus voltar, Amém. né? Quando formos transformados. A glorificação. A glorificação. Isso aí. Agora, algo interessante. Gui, eu vou te inserir aqui, eu quero a sua ajuda aqui. Bom, aqui no dia de domingo, é muito interessante aqui esse primeiro pensamento, eu vou até ler aqui, diz o seguinte, olha, em termos teológicos, a salvação pode ser entendida em 3 fases: justificação, santificação e glorificação. A tirinha, ela já nos mostra aqui alguns detalhes do que é ser justificado, do que é ser santificado e o processo de glorificação. Meu amigo, traz aí algumas ideias para nós maiores do que é todo este processo. O que eu gosto de observar conforme Salomão ele fala aqui em Provérbios 4, verso 18, que diz: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Quando a gente observa, assim, que já teve a oportunidade de observar o nascer do sol, você começa vendo, assim, aquilo vai ficando claro, e toda aquela claridade e o sol ainda nem apareceu no horizonte. Quando ele começa a aparecer, parece que é tão rápido, e aí fica tudo mais claro, e quando você percebe, você fala assim, ué, mas já amanheceu? Sim. A mesma coisa é com a conversão do ser humano, com o processo de santificação. Quando você escolhe diariamente buscar a Deus, viver uma vida de santidade, e aí quando eu digo viver a vida de santidade, não é nunca pecar, mas é buscar constantemente uma transformação através do estudo da Bíblia, da meditação com Cristo, de aprender do exemplo de Jesus Cristo, você percebe que pouco a pouco, e aí quando você olhar o seu passado, você fala assim, nossa, mas eu mudei tanto e eu não percebi, porque para você foi algo muito natural, muito tranquilo. Claro, problemas vão existir, vão acontecer, as tentações vão surgir, mas quando a gente busca diariamente formar o hábito de estar com Cristo, a nossa transformação ela começa a ser imperceptível para nós, mas daí para outras pessoas eles vão olhar e falar assim, nossa, realmente você não é mais aquela pessoa que eu conheci há 5, 10, 15 anos atrás. E é muito gostoso observar isso. E eu até fiz uma anotação que é assim, ó, semelhante a buscar uma vida saudável para não adoecer, assim deve ser a nossa busca pela santificação. Doenças e pecado, no nosso caso, né, no caso da santificação, eles vão surgir, mas isso deve ser a exceção. E não a regra. Não a regra. Exatamente. Não a regra. Então, a gente vai adoecer. Tem que ser um acidente. Exato. A gente pode adoecer, a gente pode pecar, mas isso deve ser algo excepcional enquanto nós buscamos constantemente viver uma vida melhor perto de Cristo. Perfeito. É interessante, né, que quando nós olhamos o Novo Testamento como um exemplo, e os exemplos que Jesus nos deu, ao começar o seu ministério, ele começou a escolher homens para poder caminhar ao lado dele. Ele não trouxe para caminhar com ele homens e mulheres que eram perfeitas. Ele trouxe pessoas comuns, de diferentes personalidades,
ideias, pensamentos, maneiras de agir, não é? E estes homens e mulheres tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus dia a dia, os discípulos, né? Dia a dia, e aprender com o processo de Cristo, esse processo de, literalmente, de santificação. Mas quando nós vemos, por exemplo, lá no livro de João, todas as vezes que Cristo realizava um milagre, o autor ele trata de dizer no final de cada milagre ali, não é? E os discípulos creram. Agora, algo interessante, peraí. Se esses discípulos caminhavam com Jesus e eles estavam nesse processo de santificação, não é? Eles não deveriam não ter dúvidas de quem era o Cristo, de quem era o Jesus que estava com eles. Ou seja, mesmo eles estando ali lado a lado com Cristo, às vezes, como ser humano, e assim como nós somos, eles tinham também seus momentos de altos e baixos. Medo, incerteza, não é? Insegurança, mesmo caminhando com Cristo. Agora, interessante que quando Jesus morre e estes homens precisam caminhar sozinhos, o que eles fizeram? Eles puxaram a responsabilidade para si, depois de passarem este período se preparando, agora eles trouxeram a responsabilidade para si e seguiram avante, não é? Sem medo. Na verdade, eles foram martirizados, muitos deles foram martirizados, e não tinha essa preocupação do alto e baixo. Eu vou porque realmente eu confio e eu estou nesse processo de santificação. Bom, o que eu vejo aqui em tudo isso que nós estamos tratando e discutindo aqui? Ó? Mesmo tropeçando, nós devemos nos levantar constantemente. Não desistir. E não permanecer caídos, na verdade? Eu vejo nessa questão da santificação que é sobre escolha. Diariamente você escolher, fazer a sua escolha de permanecer ao lado de Cristo. E aí, escolhendo isso, ao longo do dia, você vai ter decisões, inúmeras decisões a fazer. Algumas você vai tomar decisões acertadas, outras nem tanto, mas não sair desse cerne principal, que é onde você está alicerçado, qual é a tua base. Tua base é Jesus Cristo? Então, beleza, então vamos fazer essa caminhada e o caminho vai dar certo. Perfeito. Bom, eu queria partir aqui já para um outro dia aqui e comentar um pouquinho sobre essa questão da criação e da redenção. Ô, Júlia, eu vou te convidar para você poder aqui explanar um pouquinho para nós sobre essa questão da criação e da redenção. Nós entendemos, então, que o processo de santificação, mesmo tendo altos e baixos, nós não podemos desistir. Exato. Seguir avante, né? Adiante. Agora, o que nós podemos extrair aqui sobre essa questão da criação vinda da parte de Deus e essa questão redentiva em nossa vida? Nesse trecho da lição, eu achei muito legal porque ele coloca paralelos para a gente criar e pensar, imaginar, construir. Ele usa o exemplo aqui do povo de Israel, não é? Exato, exato. A gente chegou a ler esse verso, né? Que era o verso temático, o verso-chave da lição, Deuteronômio 5,15, que ele fala: lembre-se, você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. E aí, isso tem a ver com a criação. O Deus que cria é o Deus que tem o poder de libertar, é o Deus que tem o poder de redimir. E não poderia ser outra figura em qualquer uma dessas posições. Apenas um Deus é o Deus criador e apenas um Deus é o Deus poderoso o suficiente para redimir, para libertar, assim como ele libertou o povo de Israel há tanto tempo atrás. Perfeito. Bom, eu queria extrair um pouquinho mais aqui dentro do contexto que você está mencionando para nós. É muito interessante, porque o que acontece conosco na prática, no dia a dia? Nós passamos por esse processo, não é? De justificação. E agora nós estamos nesse processo de santificação constante. Agora, para eu buscar esse processo de santificação, eu preciso ter um relacionamento, não é? Relacionamento com quem? Com Deus. Diariamente, constantemente. Buscar ter a minha mente voltada a Deus constantemente, nas minhas atitudes, nos meus exemplos, não é? Literalmente na convivência com ele, era o que os discípulos faziam, nessa convivência com ele. Agora, o que muitas vezes acontece no nosso dia a dia e como Satanás ele tenta nos persuadir de uma maneira equivocada? Bom, você tropeçou, você pisou na bola. De novo, Deus vai te perdoar, de novo.
Mas você acha que você merece? Você acha que você merece? Né? Nossa, você não vai se levantar. Você nem deve ir lá pedir perdão pra Deus. E isso é um pensamento de muitas pessoas, viu? Sim, eu acho que eu não sou digno, né? Pra que Deus me perdoe. Esse é o pensamento, minha oração não passa do teto, coisa desse tipo, né? É quase assim, você vai ser tão cara de pau de se ajoelhar de novo pra Deus e pedir perdão de novo por esse pecado? É o papel do acusador, né? Exatamente. Eu pergunto pra vocês, quando surgirem situações assim, até mesmo para aqueles amigos que estão nos ouvindo, que quem sabe passam por um problema, algo semelhante, de não se acharem dignos de pedir perdão, o que vocês dariam de dica ou como uma solução? Se o camarada ele está nesse processo de santificação, de busca, de leitura da lição da escola sabatina, do encontro com Deus através da Bíblia, mas ele vacilou, ele tropeçou, o que nós podemos deixar aqui para ajudar os nossos amigos? O que nós precisamos fazer para não ficar caídos nesse problema? Bom, porque temos uns pastores aqui ao lado, vai, eu fico vai, pensando, manda será aí. que eu vou falar alguma coisa? Pode falar. Deve falar. Mas- Com certeza, Júlia. O que eu penso é que, digno por digno, eu nunca fui para início de história. Nunca mereci. Eu interessante nunca isso. fiz algo para merecer o amor que me é ofertado. E ainda assim eu recebi. Romanos falava que Deus amou antes, enquanto vocês ainda eram pecadores. E Deus já enviou o filho dele para morrer para você. Essa é a definição de amor. É enviar o filho para morrer enquanto você ainda está vivendo no pecado. Então, digno por digno, eu nunca fui. E é isso que transforma, isso que você percebe, que amor incrível é esse. Como eu posso ser indiferente a ele? Então, errei, mas esse amor não se esgota, esse amor não se abala, não fica chateado comigo, não fica rancoroso, não tem 490 vezes que eu posso errar. Não, ele é infindo. E eu posso usar e abusar desse amor, estar ao lado dele. Quando eu cair, ele estará lá por mim, com toda certeza. Amém. E olha só, pegando o gancho, tá, Jolie? E a Bíblia vai dizer, pastor, que não há um justo sequer sobre a face da terra. São justificados única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. E temos que lembrar um detalhe, né, pastor? Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão, né? Ou seja, se não é Deus por nós essa misericórdia, esse amor, e aliás a Bíblia vai dizer, né? Aquele que se arrepende e deixa, encontra misericórdia. Exato. Então, se a vida é de altos e baixos, não é porque eu errei, porque eu pequei, mas Deus, Cristo já fez tudo por mim. Aliás, a vida dele, né, a vida perfeita, sem pecado, tentado em todas as coisas, é que me alcança na minha condição. A justiça que era dele, ele imputa a mim. É a imputação dessa justiça. Né, e porque eu não sou digno, não tenho justo sequer. Eu não sou digno de nada. Então, aquilo que Cristo faz, ele fez no meu lugar e morreu no meu lugar. Então eu só recebo, é um dom gratuito. Eu recebo essa graça, né? Essa misericórdia, essa salvação. Exato. E eu vivo isso. Então se eu cair, ora, não posso viver numa vida o tempo todo no pecado, o pecado enraizado, impregnado. Mas eu posso sim ir a Deus, Escolher confessar, me arrepender, porque eu confesso e deixa, recebe misericórdia. Agora tem um detalhe muito interessante aqui que nós não podemos deixar de comentar também. A questão de, então quer dizer que se eu tropeçar, Deus vai me perdoar. Então, eu vou tropeçar sempre, né? Quando você ama uma pessoa, você não quer magoá-la. Você não vai fazer algo para deixá-la mal, né? Então, se você ama a Deus, você não vai cometer pecados que te afastam dele, que rompem o relacionamento com ele, que entristecem ele. Você vai buscar fazer aquilo que ele pediu para você, deixá-lo feliz, deixá-lo orgulhoso, deixá-lo contente. Aquilo que como agrada, um filho né? faz a um pai, sabe? Deixa eu fazer isso que meu pai gosta, vai ser ótimo. E aí, quando der um probleminha, tudo bem, mas a intenção é de fortalecer esse relacionamento, estar ao lado dele. Um ponto que eu achei interessante, Jefferson, a gente aqui da lição, a lição de segunda, né? Criação e redenção. Olha que interessante, né? Deus, ele primeiro salva e liberta. Primeiro tem graça, primeiro tem salvação. Exato. E depois ele fala assim, em razão da salvação, da graça, os meus mandamentos. Vamos entrar no relacionamento. Isso. O É que eu acho- quase um convite. Exato. O que eu acho fantástico é que depois disso, Deus ele pede que assim, olha, guarde os meus mandamentos. Então, né, quando Jesus fala também, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é para dar continuidade na nossa salvação, não é guardar os mandamentos que vai dar continuidade, mas é para que nós vivamos bem.
para nós desenvolvermos um caráter mais de acordo com o céu, de acordo com a lei de Deus. E isso não é assim para nos tornar mais salvos do que outros. Não, a salvação ela vai ser ela é igual para todos nós por conta do sacrifício de Jesus. Mas fazer isso torna o nosso caráter melhor. Mais próximo, mais semelhante de Cristo. Exatamente. Essas palavras são perfeitas. Lapidado. Mais lapidado. Nossa, Lapidado, isso, fantástico, perfeito. Eu acho muito legal, muito interessante a questão do que nós fazemos, né? Da nossa prática em estarmos congregando juntos, em irmos à igreja, não é? Qual a importância de ir à igreja? Quando eu estou na igreja, estou congregando com um grupo de pessoas, amigos. A igreja não são as quatro paredes. A igreja é literalmente as pessoas, não é? Esse convívio, esse relacionamento. E quando todos estão buscando esse mesmo propósito, esse mesmo ideal, um está fortalecendo o outro para não tropeçar, para não cair. Está cada vez mais um motivando o outro para eles poderem chegar nesse processo total e completo de santificação, não é? Pastor Zé Aguinaldo, ou pastor Aguinaldo. Zé Aguinaldo. Eu vou chegar até o final, Aguinaldo, te chamando só de Aguinaldo. Deixa comigo. Tá bom. Vamos lá. Bom, vamos lá para terça-feira. Tá. Que paradoxo é esse aí que a lição está aplicando aqui, trazendo para nós? Qual é o pensamento desse dia? Eu achei muito interessante aqui o texto. São dois textos legais aqui. Primeiro é o seguinte, né? Ou as pessoas pensam que a gente vai ser salvo porque temos medo, temor, tremor. Cita o texto, né? Cita o texto aqui de Filipenses 2,12. Outros falam assim, ou porque Deus faz tudo por nós, em nós, através de nós. Até né? o querer. Até então... o querer, o efetuar. Então, tem uma questão interessante. As pessoas falam assim, se Deus vai fazer tudo, então eu não vou fazer nada. Não é? Não tem isso também? Então as pessoas pensam assim, a fé é destituída de obra, quando na verdade tem que ter uma resposta a essa fé. Exato. Né? Essa fé ela tem uma resposta. Eu achei interessante aqui que é o seguinte, um comentário da lição, achei muito legal, fala assim, alguns cristãos acreditam que as questões ligadas à lei, ao sábado, diz respeito tão somente aos judeus, ao Antigo Testamento, que agora nós vemos na Era da Graça, né? Do Novo Testamento, e que isso é coisa que ficou para trás. E as pessoas se esquecem que, na verdade, que Adão não era judeu, né? Que Eva também não era judia, que quando Deus criou o mundo, né? Colocou-os no jardim, e nós estudamos isso na lição passada, né? Não existiu o povo Exato. judeu, né? Não existia o povo judeu. Né? E o sábado está lá, né? Está lá. No final da criação. Está lá. Então, veja, quando a gente vai para a lição, não tem paradoxo nenhum aqui. Ou seja, Deus me salva pela graça e a resposta a essa graça, o viver com fé, me leva a uma vida de obediência. E Deus, a gente fala muito, e eu quero aqui me valer disso, a gente fala muito de justificação pela fé, da justiça imputada, mas falamos pouco da justiça comunicada. Deus comunica o poder para a gente ser obediente. Ele nos dá o poder, nos dá a força. Então, eu clamo a Deus, falo assim, eu sou o Aguinaldo, eu sou pecador, eu sou falho. Né? Eu não sou o ser perfeito, porque não tem justo, não tem ninguém perfeito. Mas comunica o poder sobre mim para que eu seja obediente, para que eu seja fiel à tua palavra, para que eu caminhe com obras de acordo com a tua vontade. Então não tem paradoxo aqui. Deus atua, esse querer efetuar é Deus comunicando o poder para que eu seja fiel. Ele me habilitando. Habilitando, perfeito, Guilherme. Né? Habilitando. Para falar assim, ó, você tem condições de seguir a lei que eu tô te pedindo, porque eu te capacito para... E aí a gente pode citar os 10 mandamentos, né? Eu te capacito para não adorar imagem de escultura, para não tomar o meu nome em vão, para guardar o dia de sábado e assim por diante. É muito gratificante observar dessa forma. Perfeito. Então nós não estamos condicionados a uma vida legalista. Alguns falam assim, não, eles guardam os mandamentos, o sábado, porque eles querem ser salvos assim. Não, a salvação vem antes, ela é anterior. Isso. A minha obediência ela é uma resposta. A obediência é uma resposta. Então a gente precisa entender isso, né? Agora, algo interessante aqui. Eu tenho um trecho aqui que eu não posso deixar de ler. E tá até marcado aí, né? Diz o seguinte aí, olha. O sábado é santo sem nenhum esforço da nossa de parte. nossa parte. Ele é santo porque ele é santo. Quer observemos ou não. Ele é santo porque Deus o declarou assim. No entanto, não podemos experimentar as bênçãos que Deus colocou na experiência do sábado, a menos que entremos nesse descanso sabático. Perfeito. Mais uma vez, não são judeus. Deus foi lá,
criou o sábado, né? O sétimo dia criou o sábado, Aham. não é? Aí ele fala assim, olha, é um dia abençoado Antes e de vir o povo santificado. Antes do povo judeu. Então, é um dia separado. O santo aqui é de ser separado. Deus separou. E aqui, observando, até me surgiu um paradoxo, né, com base nessa fala, então. Não podemos experimentar as bênçãos que Deus colocou, a menos que entremos nesse descanso sabático. Tenta guardar o sábado, tenta usufruir das bênçãos do sábado, do descanso que Deus dá, trabalhando, vivendo estressado, correndo atrás Impossível. 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 dos rendimentos que é necessário para o nosso dia a dia. Tenta usar dessa forma. Não vai dar certo. Não vai dar Vai dar certo. certo. Lembra que nós Aí é falamos um na lição paradoxo. anterior, Guilherme? A questão da dependência? Ou Sim. seja, Deus te deu o sábado como presente para você descansar, se deleitar nele, lembrar que ele é o Criador e nós somos criaturas. Correto. Não é verdade? Ou seja, em outras palavras, receba a bênção. É. Receba É um a presente, é um presente. bênção, né? Gente, tá voando o tempo aqui e tá bem gostoso poder aqui compartilhar com vocês aqui. Eu queria ir lá para quarta-feira, não é? Nesse momento hipertexto aqui para nós podemos trabalhar um pouquinho essa ideia, e aqui fala sobre a questão da santificação, da justificação, e nesse processo tem aqui na rede semântica, aqui embaixo, uma palavra relacionado àquilo que nós todos buscamos, que é a salvação. E vem mencionando aqui o que nós precisamos fazer em relação à salvação. Então nós precisamos ampliar um pouquinho essa rede semântica aqui. Júlia, o que você colocou aí nesse processo? Eu coloquei 2 palavras. A primeira é morte. A morte de Cristo por nós, para nos salvar, e a morte do meu ego, que é eu me entregando para Cristo de volta. Eu escolhendo. E aí essa é a segunda palavra, escolha. Eu escolher ser salvo, eu escolher andar com Ele. Uau, forte isso aí, hein? Guilherme, Eu tenho algumas aqui, mas uma que eu achei... menciona todas aí. Vambora. Uma que eu quero destacar é buscar. A Júlia mencionou então o morrer, né? O meu ego, ele precisa morrer. E aí eu destaco buscar porque, por mais que a salvação seja de graça, ela seja oferecida por Deus através do sacrifício de Jesus, se eu não buscar, eu não vou ser salvo. Eu não tenho como ser salvo em mim mesmo, simplesmente continuando do jeito que eu estou. Eu preciso buscar a Deus, buscar essa salvação, me arrepender dos meus pecados, parar de cometer esses pecados, andar em novidade de vida. Então eu preciso buscar constantemente estar salvo através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse eu acho algo fantástico e muito necessário de ser falado para o nosso contexto em que nós vivemos. Perfeito. Eu coloquei uma palavra só, mas eu vou dar uma ampliada aqui. Salvação é um ato de Deus. Salvação é um ato de Deus. Eu só recebo. Eu só recebo. Só que essa resposta ela não é uma resposta ingrata. Eu recebo e respondo. Respondo essa graça sendo obediente. Como eu falei na semana passada, né? A bênção vem da obediência. Eu coloquei 2 palavras. Eu coloquei aqui presente, porque é um presente que Deus nos dá, a salvação, não é? E de graça. É um presente gratuito, não é? Com certeza. Ou seja, eu só não serei salvo se eu não quiser. Porque mediante Cristo eu já sou salvo, Amém. não é? Amém por Agora, isso. Com certeza. se porventura eu não quiser a salvação, aí o problema vai, infelizmente, É será meu. meu. É o que a Júlia disse, a escolha. É escolha. A escolha, a gente escolhe. Né? Agora, eu queria, só para nós fecharmos aqui essa ideia de toda essa rede semântica aqui, essa pergunta que me chama muita atenção, né? O sábado é santo independente de mim. Agora, olha que ideia interessante que diz aqui a pergunta, né? E o que significa, então, lembrar-te para o santificar? Quem quer compartilhar aqui essa ideia Será aqui? que as pessoas estão esquecendo disso? É a primeira coisa. De lembrar do sábado e Lembrar. santificar esse Precisa sábado? lembrar. né? Porque ele já era anterior, né? É. Ou seja, a lei ela não acontece única e exclusivamente na aliança do Sinai, quando Moisés leva as tábuas para ser escritas. Sim. Ela já era bem anterior, né? Talvez em algum momento o povo inserido no contexto lá de idolatria, de servir a outros deuses lá no Egito, talvez tivessem se esquecido dos preceitos e dos princípios inerentes ao sábado. Sim. Então, Deus chama mais uma vez a atenção, né? Lembra, existe, não esquece, obedece, reverencia, aproveita, descansa. Isso. É. Muito interessante. Agora, quando nós olhamos para a linha do tempo aqui dentro da Bíblia,
Nós vemos, né? Então, os 10 mandamentos não foram apenas para o povo de Israel, naquele contexto da tábua, onde Deus escreveu ali com o seu próprio dedo. Então, nós vamos citar aqui: Adão e Eva guardou o sábado, porque Deus descia no jardim do Éden para estar com eles ali. Sim. Abraão guardou o sábado. Guardou o sábado. Moisés com o seu povo, Deus orientou para que eles guardassem o sábado. Não, e detalhe, o maná, lembra da passagem do maná? Lembra? Sim, verdade. O que tinha que fazer na sexta-feira? Pegar em dobro, porque não sabe não ia ter. Exato. Ou Tinha seja, uma preparação para isso, né? Uma preparação para guardar o sábado. Deus cuidando nos mínimos detalhes, né? E detalhe, ainda no deserto, Deus cuidando, né? Sim. Deus cuidando nos mínimos Mínimo detalhes. detalhe. Gente, é muito interessante, muito profundo isso. É. Porque se Deus cuidou do povo de Israel lá, boa lembrança, lá no deserto em relação ao maná, será que ele não cuida hoje de nós? Sim, claro. Mais uma vez a lição, né? Descansa, né? Descansa em Deus, né? Tem essa dependência porque ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sim, e aí continuando. Passa então o povo de Israel. Quando nós olhamos ainda no contexto do Antigo Testamento, Davi guardando o sábado, todo o povo guardando o sábado, os discípulos guardando o sábado, Maria guardando o sábado, Jesus guardando o sábado. As mulheres, quando Jesus descansou, foi morto, lembra? Guardando o sábado, não é? Ou seja, meus amigos, não podemos desconsiderar o sábado da nossa vida nesse processo de Então, santificação. e as pessoas chegam a dizer que isso não ocorre no Novo Testamento. Você vê que não tem uma descontinuidade do texto. O texto ele continua, Sim. né? De uma outra maneira, num outro contexto, mas o Novo Testamento vai citar o sábado em várias passagens. E seria complicado também se o Novo Testamento ele mantivesse o mesmo estilo do Antigo Testamento, com o mesmo formato, o mesmo estilo, porque você tinha aí quase 2000 anos de Sim, história. sim. Então é muito complicado você querer que tudo funcione exatamente num livro que abrange quase 3000 anos de história. Sim. Isso aí. Guilherme, Diga. descanso de paz. Que descanso de paz é esse que é oferecido aqui? O que eu achei interessante, nós em nossa semana útil de trabalho já temos então por questão de legislação também, por prática de mercado, sábado e domingo são então o final de semana onde a maioria das pessoas não trabalham, elas ficam em casa, claro que existem os serviços essenciais e alguns outros serviços do comércio. Mas quando a gente pensa então apenas em ficar em casa sem trabalhar no sábado e no domingo, será que é tão interessante assim só ficar em casa sem fazer nada, olhando para o alto, mas pensando no trabalho que eu preciso entregar na segunda-feira, naquele relatório que meu chefe vai pedir porque está atrasado, no caso da área de TI, naquele software que precisa entrar em produção porque tem demanda regulatória do governo, etc. Não adianta. Se eu estou em casa no sábado com o pensamento nas atividades corriqueiras, eu não estou aproveitando. Eu não vou descansar. É o descanso que não é descanso. Exatamente. Não, eu preciso ampliar antes de você continuar, Guilherme. Certo. Peraí, vamos lá, vamos entender isso aqui. Quando nós falamos da questão do descanso no sábado, a guarda do sábado, peraí, então você não faz nada desse dia? Então você é um preguiçoso. Clássico. Muito além, né? Na verdade, É nós isso? podemos aproveitar para fazer coisas que não fazemos durante a semana, que é estar com a família, estar na presença de Deus de forma mais dedicada, estar em meio à natureza, apreciando a criação de Deus, contribuir para aliviar o sofrimento de outras pessoas que muitas vezes, por estarmos num ambiente tão agitado do mercado de trabalho, do nosso dia a dia, nós não temos atenção, nós não temos disponibilidade de tempo para cuidar uns dos outros, então a gente pode aproveitar o sábado justamente para essas atividades. E aí então, mesmo que você não fique em casa sem fazer nada, como é uma fala comum, pensamento um comum, pensamento comum, mas você auxiliando os outros, você descansa e consegue ter paz, porque você sabe que você está cumprindo aquilo que Jesus pede quando ele esteve aqui na Terra, que é cuidar do próximo, aliviar o sofrimento uns dos outros. Então, é nesse cenário que a gente entra num descanso de paz. Eu deixo de lado as minhas atividades que me Vou me causam... desconectar dos meus afazeres semanais. Isso, eu me afasto, eu me desconecto, deixo de lado essas preocupações, esses afazeres que causam tanta dor de cabeça e eu posso ter paz, que é o que Jesus fala aqui então lá em Mateus 11, do verso 28 até o verso 30. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Então é nesse cenário que a gente tem um descanso de paz. Você fica tranquilo, você fica mais calmo, você aproveita o presente da graça, que é também o sábado. Muito obrigado pela ideia. Pastor Aguinaldo, eu vou ter que te cutucar Bora, aqui. vamos.
vamos completar um pouquinho mais aqui do que o Guilherme já foi muito completo, mas eu não posso deixar passar. Vamos lá, a ideia é a seguinte, pastor, aquilo que nós ouvimos constantemente, né? Fala pro teu pastor, né? Por que descansar nesse dia? Você precisa terminar a sua faculdade. Pede pro seu pastor te liberar. É só sexta-feira à noite, não é sábado. Exato. É sexta-noite, não é sábado, né? Exatamente. Então isso é comum. E nós falamos, né? Comentamos na lição lição passada, anterior. né? Não é o que o pastor diz. Não é o que a instituição religiosa diz. É o que a Bíblia diz. É o que Deus diz. Exato. Se me amares, Guardareis os meus mandamentos. Então é bíblico, né? E me chama uma outra preocupação aqui. Eu gostei da fala do Guilherme. Guilherme, a gente às vezes no dia a dia, né? A gente tem por costume ter as nossas atividades normais, corriqueiras, né? Sim. E a gente não desconecta até da internet. E aí eu fico pensando que o muito sábado... verdade, muito verdade. O sábado a gente poderia também se abster de muitas coisas, muitas atividades que nós temos aí no dia a dia, com, sei lá, com as redes sociais. A gente faz isso todo dia. Se abster um pouquinho, né? Pensar um pouquinho nisso, porque a gente não desliga também. Exato. Porque a rede social está te levando, te conduzindo para outros pensamentos, para outras coisas também. E eu vou ter que fazer um comentário aqui. Recentemente, eu levei um grupo de anciãos das minhas igrejas para assistir um culto lá na nossa comunidade judaica, que fica ali no Higienópolis, lá na Bet Benei, né? E é interessante que quando você chega lá na igreja, você encontra plaquinhas já avisando. Desliga o celular, é proibido tirar foto, desconecte. E aí, você obviamente você vai respeitar o ambiente que você está. Claro, não é? claro. E a tua adoração, os momentos que você passa ali, faz com que realmente o celular não te faça falta, não é? Você não precisa ficar zapeando dentro da igreja, não é? Não precisa ficar respondendo. Tira a atenção do sermão. Sim, tira a atenção né? do sermão. Ou seja, a tua adoração ela é direcionada, focada para aquilo que você está ouvindo e vendo. Não é? Isso é muito verdade, pastor Aguinaldo. Muito verdade. Porque assim, às vezes... Eu tenho orientado os meus membros, principalmente quando a gente vai pregar, fala assim, olha, desconecta um pouquinho, desliga, serão 40, 50 minutos, 45 minutos de um sermão, você vai ouvir a voz de Deus falando com você, desliga o celular. Sabe por quê? Porque senão vai nos remeter àquilo que o Guilherme falou. Eu não vou me desconectar das atividades da semana. Sim. Eu tô ali zapeando, tô no Facebook, tô no Instagram. Sempre chega uma notificação. Notificação ou outra. diferente, alguém que é do seu trabalho às vezes, né? Isso. Te desperta curiosidade, nós somos muito curiosos, né? Exato. Apareceu a notificação, a gente já bate o olho, o que está acontecendo? A gente... E é interessante observar como o nosso exemplo, às vezes, ele é mais forte do que a gente imagina. Eu estou fazendo Real. o curso da pós-graduação e por 12 sábados tem aulas. Beleza, já está acertado com a coordenação, mas teve uma aula, e aí eu soube disso depois, onde um professor, ele estava ciente, mas ele falou assim, e se vocês ele falou com os outros alunos, e se vocês mandarem mensagem? Alguém respondeu assim, o máximo que vai acontecer é dele não responder. Então, e eu não tinha ideia de que as pessoas estavam com essa percepção de que o sábado, ele é realmente separado, ele se desconecta daquilo. E vale a pena, então, a gente refletir um pouco disso, porque a Pensar, questão da, né? as mídias sociais, as redes sociais, elas entraram de forma tão sutil que não existia há 15, 20 anos atrás. E a gente não sentia falta. Então vale a pena ter a adoração direcionada, conforme o pastor mencionou, Sim. que é o que acontece lá na comunidade judaica. Vale a pena a gente pensar isso para os nossos sábados. No sábado à tarde também, né? Com certeza. Vamos- 24 não é só horas, de manhã. né? Vamos Não é só de visitar, vamos orar, vamos num asilo, vamos num orfanato, vamos fazer um trabalho social. Isso. Tem tantas opções para fazermos no sábado. E Jesus deu o exemplo nisso. Quantas curas ele não fez no sábado, justamente para tirar aquela mentalidade de o sábado é enfadonho, o sábado é o que pode e o que não pode, onde eu posso pisar, onde eu não posso fazer. E aí Jesus vem e mostra cura, mostra amor, mostra toque. E é isso que ele espera da gente, que o sábado seja um dia de serviço, um serviço a Deus, um serviço ao próximo, conexão, sabe? E mais, não é? Se certeza. nós não nos envolvermos na missão, não é, de como respeitar e guardar o sábado, vai ser enfadonho, vai ser cansativo, vai ser um O pessoal fica sábado... contando a hora, tá quando vai ser o pôr do sol? Exatamente. Não é? Ou seja, precisamos nos envolver, não é? Ah. Meus amigos, o tempo está voando ali e nós precisamos já partir para o final. Júlia, Vamos lá. de Deus apenas, o que traz aí para nós esse final aí, Eu para nós queria- fecharmos com chave de ouro? Ler um trechinho que fala justamente sobre isso. Aquele verso em Isaías 58, 13 e 14.
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor. O sábado pode ser um dia prazeroso, pode ser um dia de conexão com Deus, de conexão com as outras criaturas, com as coisas que Deus criou, a natureza, conexão com o próximo. Você precisa, às vezes, mudar a chave, a forma como você está levando o sábado, às vezes, no automático de, sexta-feira faço tal coisa, sábado de manhã, igreja, tarde, soninho. Vamos repensar, vamos rever o que a gente está fazendo com o nosso sábado, com esse tempo que foi deixado de uma forma muito especial, muito amorosa para nós. Ótimo. Então, esse processo todo, né? Ali para nossa salvação. Justificação, santificação, que é o nosso processo diário em buscar mais estar perto de Jesus, até alcançarmos, então, a glorificação. A tão sonhada salvação que nós pretendemos. Guilherme, quer fazer suas considerações finais? Eu queria fazer um adendo na fala da Júlia que eu achei fantástico. E para a gente aproveitar tudo isso que você falou, Júlia, que é possível aproveitar do sábado, é necessário a gente já olhar com carinho para isso durante a semana. Sim. Existe um outro texto que, se eu não me engano, Ellen White ela escreve, onde ela diz que a preparação para o sábado ela já deve começar no domingo. Sim. Sim. E isso faz sentido, porque você já começa a pensar assim, ok, eu quero ter uma determinada refeição, então eu já vou providenciar os alimentos e já vou deixá-los prontos. Eu quero usar uma roupa diferente porque eu me sinto bem, então às vezes está com algum rasgo, já aproveita para fazer o conserto necessário. Eu quero usar um sapato, deixa ele preparado, já engraxado. E tudo isso vai tornar, então, o momento de acordar no sábado mais feliz, o momento de você se preparar mais agradável, sem ter que ficar tão agitado pensando que você vai chegar atrasado. E aí, ao invés de você chegar emburrado na igreja no sábado de manhã, porque você teve que levantar muito cedo, você chega feliz, com um sorriso no rosto, tornando o seu sábado e o sábado dos demais muito mais alegre. Então, vale a pena nós pensarmos no sábado, que está por vir, com carinho durante a semana, de forma a desejar o sábado e não apenas viver no sábado. Exato. Que na nossa concepção nós pensamos assim, precisa terminar o sábado porque eu preciso pensar em todo o meu projeto da semana. E tem que ser ao contrário. Quando pode não é? justamente ser o contrário. Tem que ser ao contrário, né? A semana tem que levar e conduzir para o sábado. Perfeito. Muito boa essa colocação, viu, Guilherme? Pastor Bom, eu vou Aguinaldo. concluir com um pensamento aqui da própria lição. O sábado será um prazer a todos os que o recebem como um sinal do poder criador e redentor de Cristo. Um sinal. Um sinal. Deus tem uma marca, um sinal. Ele identifica o seu povo por um dia. Por um dia, exato. Se Deus olhasse do alto e falasse assim, aquele ali é fiel, aquele povo ali é fiel, porque tem um sinal, tem uma marca. A marca do Criador repousa no sábado. A marca da redenção, da salvação, repousa no sábado. Então Deus olha do céu e fala assim, ali tem o meu povo. Povo distintivo, que desvia o pé de profanar o sábado. Exato. Povo que é obediente à minha palavra. Precisamos nos voltar para essa questão, né? Com certeza. Nunca houve um tempo que Deus vai requerer tanto no final da nossa lealdade, nossa fidelidade, como os tempos de hoje. O tempo urge para nós. Sim. Estamos chegando no final, né? A glorificação está bem pertinho. Mas Deus tem um povo e Deus nos sela, nos marca. E, de fato, o sábado é o selo de Deus sobre nós. Amém. Buscarmos a perfeição até chegarmos a esse dia perfeito, né? É isso aí. Amém. E se porventura acontecer aí os tropeços da vida, aonde porventura tropeçarmos, precisamos nos levantar e sabermos que o Senhor, Ele derrama sobre nós a sua graça constantemente. Louvado seja Deus por isso, né? Amém, amém. Guilherme, o tempo, infelizmente, ele é contra nós, então Exato. nós precisamos aqui encerrar. Você pode terminar com uma oração para nós? Claro. Oremos então. Senhor meu Deus, muito obrigado porque em sua infinita sabedoria e graça o Senhor já nos proporcionou tudo o que é necessário para a nossa salvação através do sacrifício de Jesus. Proporcionou-nos também um dia especial, o sábado, como um lembrete de que precisamos nos desconectar de toda a correria que nos aflige e passarmos um tempo especial contigo e aprendendo de ti. Amém. Que ao longo, então, desse trimestre, com as lições anteriores e com aquelas que ainda estão por vir, nós possamos aprender e colocar em prática o fruto
fruto e o usufruto do dia de sábado em nossas vidas. Amém. Dá-nos a tua paz e proteção, é o que eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. 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 Bom, muito obrigado, minha gente. Obrigado, que agradeço o Pela privilégio de estar com oportunidade vocês mais aqui, uma viu? vez, Aqui, de mais uma estarmos vez. juntos. Obrigado, Júlia, Imagina, Guilherme, Obrigado, pastor. pastor Aguinaldo. Acertou, hein, Jefferson? Agora Isso certo. aí. Eu falei que no final vai Isso aí. acertar. Tá certo. A você que está em casa nos assistindo, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo em poder nos ouvir, não é? E compartilhar conosco aqui deste podcast No Contexto. Para mim foi uma experiência assim única e fantástica passar essas lições com vocês. Na próxima lição, nós teremos aqui um outro pastor que vai estar à frente, o pastor César, que é o nosso líder do Ministério de Desbravadores Aventureiros, ele que estará conduzindo aqui a lição da Escola Sabatina. Pastor Fabrício está terminando aí seu processo de recuperação da Covid, louvado seja Deus por isso, e você é o nosso convidado para estar conosco aqui na próxima semana. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, não esqueça de deixar o seu comentário lá no YouTube, seguir a nossa página no YouTube, marcar-nos lá e principalmente clicar no sininho ali para você receber as nossas notificações. Foi muito bom estar com você em mais uma lição No Contexto. Tchau!